Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor, amém? Podeis tomar os vossos assentos. Graça, paz e misericórdia a todos, amém, queridos? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos com a oportunidade ímpar, então nós quebramos a nossa sequência, porque foi da vontade do Senhor aceitar o convite, que nós tínhamos interagido ano passado, nós havíamos nos esquecido, e ficou uma data, e essa data caiu neste domingo. Ele iria ficar mais o dia de amanhã, mas ele tem um compromisso inadiável, então nós não faremos também segunda, mas teremos outras oportunidades, amém, queridos? Estamos diante do meu amigo, que eu estou conhecendo hoje, indicação de outro amigo, pastor Rinaldi, da Quadrangular Vila Ema, amigo, e ele indicou o profeta Robson, e ele gentilmente está sediado aqui no apartamento da igreja, está com um amigo que está pregando numa outra igreja, e eu não vou ficar falando muito dele, porque ele tem uma incumbência, e essa incumbência eu creio que o Senhor já gerou no espírito dele, então cabe ao Senhor falar através da vida dele, amém, queridos? Deus vos abençoe. Profeta. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor. Amém. A igreja, acredito que está feliz nessa noite. Estou muito alegre e muito feliz hoje de poder estar aqui, irmãos, na cidade de Botucatu, né? Uma cidade universitária, né? E é a minha acho que é a segunda vez que eu venho nessa cidade. Eu estive aqui uma vez, mas já faz um tempo já, né? Ministrei na sede da Igreja do Brasil para Cristo, né? Na época. E hoje, aprove o nosso Deus me dar a oportunidade de poder estar com a igreja aqui hoje, conhecendo esse ministério tão bonito, tão maravilhoso, uma igreja tão magnífica, e poder conhecer um povo que nós sabemos que é o povo de Deus, né? Um povo que foi lavado, que foi remido pelo sangue do Cordeiro. E eu sei que vocês que estão aqui hoje é um povo que o Senhor escolheu a dedo e chamou vocês para serem realmente servos dele. Claro que bem sabemos que precisamos chegar a uma certa graduação espiritual, porque uma certa vez o próprio Deus falou com o seu filho Abraão, dizendo que ele seria amigo de Deus, porque algumas coisas Deus oculta, né, dos seus servos, mas aos seus amigos ele há de revelar. E é interessante isto, porque quando você cria um vínculo de intimidade com uma pessoa, ela passa a ser sua amiga. Quando você cria esse vínculo e essa pessoa, você passa a entender que ela é tua amiga, pode perceber que você fala coisas para ela que você não comenta para o teu pai, que você não comenta com a tua mãe, que você não comenta com fulano, ciclano, beltrano e assim por diante. Mas você conta para a pessoa porque você considera ela como uma amiga sua. Talvez você pode até dizer, pastor, mas eu não tenho amigos. Você não tem amigos porque você não é amigo de ninguém. Mas o dia que você for amigo de alguém, você terá amigos. Nunca se esqueça disso. Primeiro você semeia, para depois você colher. E eu louvo a Deus nessa noite por esse ministério, irmãos. Eu não posso dizer que Deus não está numa casa dessa. Como que Deus permite construir um trabalho desse tão grande, né? É porque Deus está aqui, irmãos. Pastor, mas não se preocupe com a quantidade. O nosso Deus trabalha com a qualidade. O nosso Deus trabalha com um povo. Se Ele entender que tiver 2 ou 3 pessoas aqui que vai o adorar em espírito e verdade, Ele vai estar feliz. Isso que importa. Mas pode ter certeza que Ele também não deu esse templo tão grande para ficar por muito tempo assim. Em breve, vocês verão que o nosso Deus há de fazer um grande renovo nessa casa, um grande renovo nessa cidade, e Ele vai começar a trazer pessoas que vão precisar ouvir a voz dEle. Não pessoas que já vêm uma certa, no caso já vem um certo conhecimento de alguns lugares, e acaba sendo até impedimento para o reino de Deus. Mas Deus vai trazer pessoas que poderão ser discipuladas,
pessoas que poderão ser abençoadas e que serão submissas àquilo a qual o Senhor assim determinou. Nunca se esqueça que Paulo disse: quando for considerar o seu próximo, considere ele maior do que vós. Isso é muito importante para nós. Então hoje eu quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo, eu conheço como Branco, né? Eu não sei o nome dele, né? É isso, né? Apóstolo Branco, né? Que Deus possa abençoar. Mas isso é sobrenome? Ah, é sobrenome mesmo? Ah, tá. Então o apóstolo Carlos Alberto, Deus possa abençoar, Carlos Alberto Branco, né? Deus possa abençoar grandemente o servo de Deus e essa igreja maravilhosa que Deus cedeu e deu ao servo do Senhor para que possa cuidar, né? Como pastor dessas ovelhas. Também a vossa esposa, a pastora Alessandra. É bispa, pastora? Apóstola? Então Deus abençoe, é que eu não sabia, né? Deus abençoe grandemente a vossa vida, a vossa família, a vossa casa, os vossos filhos. Que Deus abençoe de maneira tão especial, irmãos, muito especial mesmo. Eu sei que essa igreja é uma igreja de Cristo. Hoje o tempo está aí meio chuvoso, né? Mas vocês vieram para cá. E eu não sou de criticar quando está chovendo, porque eu entendo que tem pessoas que moram longe e às vezes não conseguem se locomover até a igreja. Tem gente que sai falando: irmão, parece que é pessoa de açúcar. Não tem nada a ver. Tem pessoa que mora às vezes 10 quilômetros da igreja. Tem pessoas que moram longe, às vezes moram em sítio, né? E não tem facilidade para chegar até a igreja. Deus sabe. Porém, existe aqueles que não vêm mesmo porque não quer, né? Esses realmente aí eu já não posso falar nada, né? Mas você nessa noite entrou aqui hoje e entrou para adorar o Senhor Deus. Então adore Ele em espírito e em verdade, porque aquele que está no meio de nós disse que não é homem para que minta e nem filho de homem para se arrepender. Ele é Deus para cumprir com a sua palavra. Então, amados, eu também aos pastores, né, do ministério, Deus possa abençoar todos, obreiros aqui da casa, que Deus abençoe de forma especial. Na verdade, o meu trabalho é um trabalho um pouquinho diferenciado, né? Eu sempre fiz missões, né? Eu nasci em berço cristão, desde criança nasci em berço cristão. Minha mãe me instruiu na lei de Deus, me instruiu nos caminhos do Senhor. Mas a minha mãe, ela é interessante, né? A minha mãe, antes dela casar, ela era da igreja Congregação Cristã no Brasil. Aí quando ela casou, o pai não deixou mais ela frequentar a igreja, né? Aí eu falei: oh, Jesus, viu? Mas a minha mãe instruía, né? Minha mãe ensinava para nós os caminhos da verdade. Aí a minha avózinha, né? A avó paterna, que já não está mais no meio de nós, ela pegou eu, um bebê, e ela disse para minha mãe: já que o meu filho, no caso que era o meu pai, né? Não te deixa você ir para a igreja, em mim ele não vai mandar porque eu sou a mãe dele, né? Então me dá o seu filho que eu vou levar ele lá no Brasil para Cristo. E foi lá e me apresentou no Brasil para Cristo na época, né? Até os 12 anos de idade. Aí dos 12 anos eu saí, olha que mistério, né? Aí com 12 anos eu gostava de uma menina na igreja, só que essa menina era da Assembleia. E aí eu falei: eu vou para a Assembleia, né? E eu fui para a Assembleia e a menina não namorou comigo, não. E eu fiquei na Assembleia até hoje, né? Vai entender os mistérios de Deus, né? Ninguém entende nada, né? E aí, irmãos, hoje eu exerço praticamente um ministério mais voltado a missões, né? Sou missionário. Fiquei há um tempo fazendo missões na Jordânia, em Amã. Fiquei há um tempo em Taba, no Egito, também em Cairo, no Egito, fazendo missões. Depois eu fui para Madrid, depois eu fui para Toledo. Fiquei um tempo em Riviera, também em Puerto de Iguaçu, na Argentina. Também fiquei um período de tempo fazendo missões em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. E fui também missionário em Israel. Fiquei em Tel Aviv e fiquei em Jericó, fazendo trabalho de missões. E agora, recentemente, estive ali nos Estados Unidos, aí pregando. Nos Estados Unidos não fui fazer missão não, porque lá já existe missão, né? Lá fui pregar o Evangelho de Cristo. Preguei em 10 igrejas naquele país, né? E graças ao bom Deus, o Senhor nos abençoou de forma especial. Mas já fiz missões em vários países. Então meu trabalho é um trabalho um pouco diferenciado. Mas o propósito maior é ganhar almas para o reino de Deus. Então eu vivo 100% para Jesus Cristo. Eu não trabalho em nenhuma empresa porque eu não posso. Até porque eu já trabalhei. Até o ano de 2005, no término de 2005, início de 2006, o Senhor encerrou minha carreira profissional. Eu era gerente do Banco ABN, o banco que o povo conhece como Banco Real, né? Que hoje é o atual Santander, e fui professor universitário. Dava aula na área de economia e de administração de empresa.
Aí o Senhor fechou as portas, encerrou toda a minha carreira, e eu pedi um sinal para ele, para eu entender se era para eu viver da obra mesmo. Eu já pregava, mas eu queria entender se era para eu me viver da obra. E ele me disse: qual sinal que você quer? Eu disse que hoje às 4 horas da tarde, quando eu estiver na porta da minha casa, o Senhor usa um mendigo para me dar uma oferta de R$90. Aí você fala: mas por quê, pastor? Porque na verdade eu trabalhava, eu não precisava de oferta de nada. Eu ia nas igrejas pregar, eu devolvia as ofertas. Eu falei: não quero não, eu trabalhava. Só que eu falei: eu não quero que Deus use pobre nem desempregado, porque desempregado ganha ajuda do governo, ganha um monte de coisa que recebe aí. Eu falei: eu quero mendigo. Quando deu 4 horas da tarde, eu estava saindo da porta da minha casa, dei um beijo no rosto da minha mãe, e estava subindo para ir num trabalho, num ciclo de oração, trabalho à tarde de uma igreja lá de Assembleia de Deus. Daqui a pouco um rapaz todo maltrapilho desce na porta da minha casa, assim, bem na minha rua, olhou para mim e disse: moço. Eu olhei: pois não, você não pediu para vir falar com você? Falei: quem é você? Eu sou o mendigo dos R$90. Abriu a carteira, tirou R$90 e me deu. Quando ele me deu, eu comecei a chorar. Falei: perdi o emprego, acabou a minha vida. E aí depois daquele dia em diante, o Senhor fechou as portas, e passei a viver somente para o reino de Deus. Então, meu irmão, hoje viajamos aí só pregando o evangelho, ganhando almas, né? E fui por indicação do pastor Reinaldi, que é pastor da Quadrangular de São Paulo, que hoje eu estou tendo o prazer de conhecer esse apóstolo tão maravilhoso, né? Junto com a sua esposa. É uma família tão amável, e eu tenho certeza que o Senhor vai usar a vida dele aqui para vocês de maneira muito rica, e vocês vão ver que em breve será salvo vocês e a casa de vocês. Pode ter certeza que logo, logo a família de vocês inteira vai estar aqui nessa igreja para adorar o nome do Senhor Jesus. Deus tem isso para nós, irmão. Confia nele. E eu agradeço muito ao pastor, porque ele não tinha obrigação nenhuma de receber, né? Um amigo meu que veio comigo na viagem, porque ele já tinha uma agenda aqui na cidade, e ele vai pregar aqui numa igreja de um pastor amigo meu, né? Que era do Brasil para Cristo, e hoje tem o seu ministério próprio. E aproveitei, trouxe ele de carona, e o apóstolo permitiu ele estar aqui pousando conosco, né? Ele já saiu para ministrar a palavra do Senhor. Cada um tem o seu dom, né? Cada um tem a sua forma do Senhor usar. O meu amigo já é usado na área de batismo, né? Ele põe a mão, Deus batiza o povo. É inacreditável, é uma coisa de doido, né? Cada um tem a sua área, né? Não adianta você invadir a área dos outros, que você vai quebrar a cara, né? Marceneiro é marceneiro, carpinteiro é carpinteiro, borracheiro é borracheiro. Não adianta colocar a mão na profissão. Cada um tem a sua profissão, eu sempre falo. No caso nosso, cada um temos a nossa vocação. Deus nos vocacionou. Nessa noite Deus me deu uma palavra. Abra a vossa Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 20. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, para quem não conhece, eu moro na cidade de São Paulo, sou morador ali do bairro da Penha, né? E congrego lá mesmo, na região do Brás, né? Mas como eu disse, né? Faço missões, né? Então, os meus dias de culto é a Santa Ceia e 2 doutrinas por mês. Uma delas eu prego, e cada 2 meses eu prego na Santa Ceia da nossa igreja. Mas a igreja, ela sabe, porque, na verdade, a igreja que me envia, né? Para os trabalhos de missões, né? Mas eu agradeço a Deus, porque o Senhor colocou pessoas boas, né? Que entendem o nosso ministério. Tem lugar que você sabe que pessoas não compreendem, né? Mas Deus, graças ao bom Pai, levantou pessoas boas para compreender. Se você veio para adorar o Senhor nessa noite, adore a Ele em espírito e verdade. Porque, querido, eu sempre falo, Deus não pode fazer alguma coisa com a nossa boca fechada. Ele pode fazer alguma coisa com a nossa boca aberta. Porque se você pede algo, você alcança. Se você fica com a boca fechada, você não pode fazer nada. A não ser se você está falando em espírito, aí é diferente. Mas o Senhor quer nessa noite ser adorado. Nunca esqueça que o nosso Deus não quer ser adorado pelo que Ele faz. Quer ser adorado pelo que Ele é. Se Ele te deu um carro, não adore. Se Ele te deu uma casa, não adore. Por quê, pregador? Porque um dia que roubarem teu carro, Ele vai querer que você adore também. Então você vai adorar pelo aquilo que Ele é. Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Todo-Poderoso, Elohim, Adonai, Sabaoth. Então adore o Senhor pelo aquilo que Ele é. E já por algo que Ele já fez. O quê? Colocou teu nome no livro da vida. Perdoa os seus pecados, para que você pudesse estar aqui hoje, o adorando em espírito e verdade. Creia nisso, porque Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Onde eu vou ler aqui, irmão. Pode ser que esteja um pouquinho diferente da minha Bíblia aqui. De modo que Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, a qual chamou Samuel.
porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Eu acho que não está diferente não. Ah, está sim. Está um pouco diferente a versão. Meus irmãos, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo algo bem profundo na Bíblia Sagrada. O que, pregador? Deus conhece o íntimo de cada ser humano. E às vezes Ele cria situações na nossa vida que choramos, reclamamos e criticamos. Aquilo que Ele faz hoje nós não entendemos, mas compreenderemos futuramente. Tem hora que o Senhor faz coisas que não dá para entender. Quando Ele fechou minha porta de emprego, eu não vou dizer que eu não reclamei. Eu reclamei sim, porque eu disse: Senhor, mas como que eu vou me manter? Porque eu tinha vale-refeição, eu tinha ticket de alimentação, eu tinha plano de saúde, tinha plano previdenciário, tinha tudo. E eu falava: Senhor, e aí? E hoje, geralmente os vales que eu tenho é os vales de luta, né? Eu falo: Senhor, cadê o... Só que nós não entendemos. E depois, com o tempo, nós vamos compreendermos o que o Senhor quer de nós. E por que o Senhor nos chamou para tal área. Quando Deus aproveita este momento aqui, a Bíblia diz que era um momento especial. Por que um momento especial? O Senhor ia encerrar um período. O Senhor ia encerrar um período dos juízes. Só que para Ele encerrar, Ele precisava levantar o último. Só que também Ele ia iniciar um outro tempo. Ele ia iniciar um tempo diferenciado. Deus ia pegar um homem só, ia entregar 3 vocações na vida dele. Ia entregar o ministério profético, sacerdotal e o de julgamento. Porque ele ia julgar. Ele ia ser juiz, profeta e sacerdote. Existem pessoas da igreja que canta e prega. Existem pessoas da igreja que é diácono, mas também é pregador. É presbítero, evangelista, apóstolo, missionário, pastor. Eu acho, na minha opinião, que todos têm que ter o dom da palavra, né? Acredito que todos têm que pregar. O diácono em si já tem uma função um pouquinho diferenciada, né? Mas pelo menos do presbitério para cima, creio eu que todos têm que ter pelo menos o dom da palavra para poder trazer a mensagem do Senhor, né? Porque não é só o pastor que prega, não é só o apóstolo que prega, mas pelo menos o presbitério, o cargo de evangelista, se tiver aqui no ministério, os apóstolos, devem ter pelo menos o dom da palavra para poder transmitir a mensagem. Mas aí eu olho aqui, irmãos, e vejo Jesus olhando o cenário de Israel. E ele então cria uma situação. O quê? Ele toca e afeta a vida de uma mulher. Mas por que ele toca e afeta a vida dessa mulher? Porque ele encontra nessa mulher uma mulher que tinha um coração voltado para ele. Ana era uma mulher que foi instruída, provavelmente pelos seus pais, a viver a lei do Senhor, a cumprir a vontade do Senhor. Ana era serva do Deus vivo. Em nenhum momento a Bíblia diz que ela era uma ímpia, alguém que não servia a Jeová, mas ela cria, confiava, servia ao Deus de Israel. Só que a Bíblia diz que lá na região de Ramataim, Zofim, o Senhor então encontra nessa região bem montanhosa, que fica na região lá de Efraim, uma família simples, uma serva do Senhor, casada com um homem chamado Eucana. Só que engraçado, irmãos, que o Senhor aprova esse casamento, porque Deus escolhe a vida dessa mulher para fazer algo. Só que quando Ana casa com Eucana, a maioria das mulheres judias, eu que estive em Israel há um bom tempo, não é período de turismo, período de missões, ficar tempos fazendo missões. Eu conheci a cultura das mulheres judias. Toda mulher judia, ela não casa para não ter filho. Já a brasileira é o contrário. Tem mulher brasileira que não quer ter filho. O negócio dela é carreira, é plano de carreira, é projeto. Se quiser ter filho, o máximo é um só. É nossa cultura.
Já a cultura judaica é o contrário. A mulher já casa para dar bastante filhos ao marido. Acaba de gerar um, já vão atrás do outro, filho. Porque essa é a cultura. Então, quando Ana casa com Eucana, ela sabia que ela tinha que dar um filho para o seu esposo. E geralmente um judeu, seu primeiro filho, ele quer homem. Por quê? Garantia que a sua árvore genealógica vai continuar. Garantia que a sua árvore genealógica não vai parar. Por quê? Porque quando você tem uma filha mulher, e é a sua única filha, você sabe que você, quando ela casar, ela já vai receber o sobrenome do esposo. E já vem de uma outra família. E aí você sabe que sua árvore genealógica encerra ali. E vai iniciar a árvore genealógica do esposo dela. Por quê, pregador? Porque eu e você nascemos de uma única semente, da semente do nosso pai. O único que nasceu da semente da mulher foi Jesus de Nazaré. Isto é milagre. Nunca na terra alguém nasce da semente de uma mulher, mas todo ser humano nasce da semente de um homem. Então Jesus não, ele nasce da semente de uma mulher, mas eu e você nascemos da semente de um homem. Então se a tua filha casa com aquele rapaz, então ela vai ter um filho, mas da semente do esposo. E o esposo, quem é ele? Ele é a espécie do pai dele. E quem é o pai dele? A espécie do avô, a espécie do bisavô, a espécie do tataravô. Então a sua árvore genealógica, ela encerra naquele momento e começa a árvore genealógica daquela família. Era isso que eu quero que você entenda nessa noite. Por isso Deus então sabia que Ana precisava dar um filho para Eucana, para que a árvore genealógica de Eucana continuasse. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Fica tranquilo nessa noite, porque Deus veio hoje gerar em tua vida o plano da salvação. Como assim, pregador? Deus vai entrar lá na tua casa para salvar teu pai, para salvar teu filho, para salvar teu marido, para salvar tua família. Você já está aqui na igreja, mas o Senhor precisa salvar tua família. Hoje teu filho está nas drogas, talvez teu marido está na bebida, talvez alguém da tua família está no alcoolismo, no tabagismo, mas o Senhor ainda liberta, Deus ainda transforma, Deus ainda opera, e é a sua família que o Senhor quer salvar nessa noite. Primeiro será os domésticos da fé, e depois Deus vai estender para aqueles que estiver próximo. Mas primeiro, o Senhor quer salvar a sua casa, diz o Senhor Jesus. Por quê? O Senhor Jesus disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, diz o Senhor teu Deus. Esse é o tempo. Deus, eu só ia pedir para abrir um pouquinho só o retorno mais para mim. O Senhor Deus, Ele te trouxe aqui com um único propósito, para que você saia daqui hoje crendo que você vai gerar vidas para o reino de nosso Deus. Como assim, pregador? Você vai ganhar almas. Eu e você fomos chamados para ser como o apóstolo Pedro, pescadores de homens. Homens na Bíblia também refere-se a mulher. Ninguém foi chamado, irmão, para ficar sentado no banco para dar glória. Jesus falou: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, diga a ele que será salvo. Se você foi chamado só para ficar no banco para dar glória, então tem coisa errada. Todos nós devemos falar de Cristo. Todos nós devemos pregar o evangelho. Não no altar, mas na faculdade, no trabalho, na rua, na praça, por onde você for. Você pregue o evangelho. Eu mesmo prego o evangelho no avião. Um dia que eu estava vindo nos Estados Unidos, ganhei 3 almas dentro do avião mesmo. Foi tão de bom, foi tão bênção, que até a aeromoça começou a chorar e me deu a primeira classe para eu poder lá pousar lá. Eu falei: ô Jesus, que tremendo. Além de eu ganhar uma alma, ainda ganhei a primeira classe. O que eu quero que você entenda nessa noite: Deus colocou na tua boca nessa noite a palavra, e essa palavra que está com você nessa noite, você deve anunciar ao próximo. Porque para cumprir o mandamento de Jesus Cristo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se fizeres isso, o Senhor estará convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então nessa noite Deus chamou uma igreja, não apenas apostólica, mas também missionária. Por quê? Porque os apóstolos faziam a missão de Jesus Cristo, anunciavam o evangelho de Jesus Cristo. Lembra do apóstolo Pedro? Quando ele recebe a autoridade e a virtude lá em Jerusalém. Por que Jerusalém? Se você pegar um mapa mundial, pegar o mapa mundi, se você olhar, você vai perceber que tem uma linha imaginária.
E essa linha imaginária, ela foca onde? Ela foca em Jerusalém. Você perceberá que Jerusalém é o centro da terra. Se você pegar todos os países do mundo e você for olhar no mapa mundi, você vai ver que o início de todos os países inicia-se através de Jerusalém. É igual o GPS. Se você jogar lá São Paulo, Botucatu, da onde que está falando o tanto de quilometragem? Está falando da Praça da Sé, marco inicial de São Paulo. Botucatu, já não sei, talvez é uma praça, talvez é uma rua famosa, talvez é um hospital aqui famoso, que é o marco inicial da onde inicia-se o GPS. Então Jerusalém é a mesma coisa. Jerusalém é o centro da terra. Por isso Jesus falou: vai até Jerusalém. Por quê? Vai para o centro da minha vontade, para que do alto, de forma ereta, eu envie poder no meio de vós. E depois vocês andarão por Samaria, passarão pela Judeia, andarão por Cafarnaum, e toda a terra reconhecerás que foram revestidos em Jerusalém. Quando o apóstolo Pedro recebeu este revestimento, sabe o que ele fez? Subiu para a praça de Jerusalém. E quando ele foi para a praça, ele anuncia a mensagem da cruz. Ele anuncia o evangelho, o Cristo ressurreto. Ele anuncia a mensagem, começa a pregar o arrependimento, e quase 3.000 almas recebe o Senhor como Salvador da vossa vida. Por quê? Porque Pedro foi dominado por uma glória, a glória da pescaria, pescar homens para o reino de Deus. Só que Pedro não se contentou apenas com isto. Pedro se lembrou quando Jesus disse: aquele que crê, este então fará obras maiores do que eu mesmo fiz. Pedro então acreditou, e numa conversa talvez com João, seu apóstolo do amor, o apóstolo de Cristo, o amigo de Jesus e apóstolo também de Cristo, ele então talvez numa conversa com seu amigo João, ele começou a falar: olha João, lembra quando Cristo disse que quem crê fará obras maiores do que ele fez? Pedro toma posse. Pedro então passa a ter uma autoridade, passa a ter então uma virtude no ministério dele. Por quê, pregador? Porque Pedro não era apenas usado, Pedro tinha ousadia ministerial. Quando Pedro estava caminhando por Jerusalém, passeando, andando, de repente João percebe algo, que a sombra de Pedro por onde passava e cobria os enfermos, levantava os acamados que estavam doentes. Por quê? Porque a sombra de Pedro era uma sombra ungida por Deus. A Bíblia nunca fala que a sombra de Jesus curou alguém, mas a sombra de Pedro curou. Por quê? Ousadia ministerial. A partir de hoje, Deus vai te dar ousadia. A partir dessa noite, tu terás ousadia de Deus. Deus não vai usar apenas o pastor Robson, Deus não vai usar apenas o apóstolo Branco, Deus não vai usar apenas a apóstola Alessandra. Deus vai usar todo aquele que for lá em Jerusalém e será revestido de poder, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso hoje Deus levanta vocês para pescar almas para o reino. Deus calamai choque varação de calma zubiquim de oreçarebere chorebecandore varaçore berrácia. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: filho, Jerusalém será a marca do teu ministério, será a marca do seu chamado, será a marca da sua vocação, porque a partir de hoje o Pai vai te designar para um grande chamado. Deus não te chamou apenas para sentar, para ouvir. Deus te chamou para ficar em pé, porque Ele mesmo disse: põe-te em pé, e agora eu falarei contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Só que, irmãos, voltando então para Ana, ela precisava dar um filho para o esposo. É natural. O marido judeu quer filhos, e principalmente homem. Só que o tempo vai passando e alguma coisa aconteceu, e ninguém sabia de nada. De repente, numa conversa entre Elcana e Ana, talvez Elcana comece a dizer: vida, amor, não sei, cada marido chama sua esposa do jeito que acha melhor, né? Não sei, né? Cada um tem seu jeito. Você chama sua esposa como, irmã? De vida, de amor, como? É, de amor, né? Cada um tem um jeito, né? No começo é uma delícia, né? Amor, vida, coração, né? Aí depois passa o tempo, aí só Deus, né? Então o que eu quero que você entenda nessa noite, talvez Elcana conversa com a sua esposa e diz: meu amor, o que está acontecendo? Há tempo que já estamos juntos, e até agora a sua madre não gera nada. Talvez Ana se defende e diz: mas será que o problema está em mim? E se o problema está em você? Só que ninguém sabia. Até porque a medicina daquela época estava no Egito, a mais avançada. E para saber precisava descobrir. E como que ia descobrir? Geralmente algumas enfermidades, quem descobria naquela época era o sacerdote.
principalmente quando era lepra. Ele tinha facilidade de descobrir algumas enfermidades. E de repente essa mulher, Ana, decide fazer algo, o quê? Decide se consagrar e buscar a Jeová. E quando ela vai buscar a Jeová, ela vai buscar o Senhor, então Ana escuta aquilo que ela não queria ouvir. Como assim, pregador? Quantas vezes Deus fala, filho, eu vou fechar a porta, e tu quer ouvir que Deus vai abrir a porta? Filho, eu vou tomar teu carro. Aí você fala, Senhor, mas eu quero é carro, não quero que tu toma. Filho, tu vai passar um vento na sua casa. Aí você fala, Senhor, tu achando que o Senhor ia acessar o vento? Há momentos da vida que nós não queremos. É a mesma coisa, eu olho para o apóstolo e falo, apóstolo, vejo um obreiro se rebelando e saindo do ministério. Ele fala, meu Deus, Senhor, achando que o Senhor ia enviar mais gente. Claro que isso aqui que eu estou falando não é profético não, pelo amor de Deus, tá? Então o que eu quero que você entenda nessa noite, nem sempre vamos ouvirmos aquilo que queremos, mas vamos ouvirmos aquilo que Ele decide falar. Deus fala com Ana, Ana, eu serei a sua madre. Oh, irmãos, imagina para uma mulher fiel, obediente, justa, em comunhão, de ano em ano subia no templo para adorar Jeová, sacrificava seu sacrifício, não, desculpa a expressão que eu vou usar, não vacilava seus pés em momento nenhum, e de repente ela descobre, Deus cerrou a sua madre. Agora como que ela vai falar isso para o marido dela, irmãos? Ela chega em casa e talvez numa conversa com o seu esposo, ela diz, meu bem, eu descobri o problema. Como assim, você foi no médico? Não, Deus falou comigo. O que aconteceu? Deus vai nos dar um filho? Não, Deus disse que a minha madre está fechada, e Ele mesmo cerrou a minha madre. Eucana olhou para sua esposa, talvez disse, mas vida, como assim? Será que você tem certeza? Foi a voz de Deus? Sim, o Senhor falou comigo que Ele cerrou a minha madre. O Senhor cerrou a minha madre, eu não posso ser mãe. Eucana então se abate, porque Eucana também vê a sua árvore genealógica encerrada. Só que havia uma tradição, não é lei, tá? É uma tradição judaica. Quando o homem casado com uma mulher, e ela não podendo gerar filhos ao vosso esposo, então a mulher poderá escolher uma escrava, uma serva, para o seu marido ter o ato sexual apenas para ter o filho. E não é para manter casamento, mas o casamento se mantém apenas com aquela mulher. Pode perceber que quando Abraão teve um caso com Agar, ele continuou com Sara. Agar foi embora. Então Ana, numa situação difícil, talvez olha para Eucana e diz, Eucana, eu não posso fazer nada, eu não posso te dar um filho. E Eucana olha e diz, mas eu preciso. Vida, você precisa fazer alguma coisa, você sabe a tradição, eu preciso de um filho. E aí, irmão, eu me lembro quando eu estava conversando com um pastor chamado João Batista, lá em Israel, e num momento de missões que eu estava com esse homem, e ele estava conversando comigo, e ele me falou uma coisa muito interessante, porque se a mulher é estéril, o marido poderia falar, tudo bem amor, deixa para lá, quem sabe um dia Deus faz um milagre. Só que, segundo eles me disseram, a mulher que escolhia a escrava ou a serva para o seu marido. E agora imagina a dor que é, irmã, ter que escolher uma mulher para dar para o seu marido, para ele ter ato sexual para poder ter um filho. Olha que coisa horrível, irmã. Já imaginou a jovem que estava louvando aqui? Você tem que escolher uma serva para o seu esposo poder ter um filho? Nem imagina, irmã. Se imaginar, já nasce chifre na cabeça. Já pensou, querido irmão? É horrível. Imagina a dor de uma mãe, de uma mulher, sabendo que o seu esposo agora está em outra casa, tendo uma vida, desculpa a expressão, sexual com outra mulher, só para poder ter um filho.
E sendo que ela é sua esposa e não pode gerar filhos para ele. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Você não vai ficar nessa casa inútil, porque Deus te trouxe aqui hoje para te levantar, te colocar em pé, e a partir de hoje você vai gerar sim, vai gerar vidas para o reino de Deus, vai gerar almas para a promessa. Deus te trouxe aqui nessa noite com o único propósito, para dizer que você vai engravidar. Como assim? Deus vai fazer você hoje gerar algo. Deus vai te levantar nessa noite como ganhador de almas para Ele. Deus te usa, pastor, mas eu sou pequenininha, não importa. Quando você abrir a sua boca, o Pai colocará palavras em teus lábios. Deus te levantará nessa noite como profetisa, como profeta do reino de Deus. A partir de agora tem ousadia, porque quem está convosco é Jesus de Nazaré, e aonde tu pisar a planta dos pés, Ele marcará teu território, diz o Senhor dos Exércitos. Mas para isso acontecer, meu irmão, Ana, a dor dela é tão grande. Por que, pastor? Dor, irmã, você aceitaria seu marido com caso com outra mulher? Claro que não. Acho que é fácil isso? Tem mulheres aqui casadas que estão aqui, ó. Não sei se aquela jovem loira que está do lado do rapaz de Jesus, se são casados ou é namorada, não sei. Você aceitaria, irmã, ele com outra moça? Jamais, né? Horrível, irmão. Agora imagina para Ana, o dia que vem a notícia. Qual? Que Penina estava grávida. O marido nem percebeu a dor da mulher. Chegou em casa talvez com aquela alegria tão expressante. Expressou aquela alegria no sorriso no rosto. E talvez chegou em casa e disse: amor, estou feliz, por quê? Você é pai. Você acha que Ana estava feliz? Meu irmão, desculpa o que eu vou lhe dizer. Às vezes você está desempregado, está passando um vento tão grande, e vem um irmão aqui na igreja com testemunho que conseguiu um emprego, que agora ele vai ter vale-refeição, ticket de alimentação, que ele vai ganhar 4.000 por mês, que a empresa deu carro para ele, que já alugou apartamento, que ele está feliz, porque agora não sei o que vai pagar. Eu tenho certeza que você vai ficar feliz, mas dentro de você vai ficar triste. Você fala: Deus, por que ele recebeu e eu não? Senhor, que diferença tem? Se você for estéril, irmã, e ver que a irmã do lado está grávida, eu tenho certeza que por lado você ficará alegre, porque a irmã está com a benção, mas você ficará triste, porque você não pode gerar filhos. Não adianta nós falarmos que não vai bater uma tristeza, vai bater sim, porque somos seres humanos, somos carne. Deus sabe que às vezes nós se entristecemos, porque Deus não nos alcança naquilo que queremos. Mas por quê? Porque aquilo que Ele está fazendo hoje, você não vai entender. Você vai reclamar, mas amanhã você vai exaltar a Jeová. Sabe que Deus manda dizer? Que Ele demorou 4 dias para visitar Betânia. Sabe por quê? A distância era 2.700 metros, era quase 3 quilômetros, que dá quase 15 estádios, que são medidas lineares. A distância de Jerusalém até Betânia. Jesus não foi porque Ele não quis mesmo, porque dava para Ele caminhar 2.700 metros sossegado, mas Ele não quis ir. Mas por que Ele não quis? Porque Ele sabia do que estava acontecendo. Ele sabia de uma cultura que tinha judaica. Ele sabia da heresia que existia lá em Israel. Ele precisava quebrar essa heresia. Por isso que Ele foi no 4º dia ressuscitar Lázaro. Sabe o que Deus está dizendo? Fica tranquilo, minha irmã, eu sei o que eu estou fazendo. A hora que eu determinar, todos que estiver ao teu lado vai dizer: foi o Senhor que fez o milagre. Foi o Senhor que fez o milagre. Por quê? Porque quem está no meio de nós é chamado de Rei da Glória. Lá no livro messiânico de Isaías, ele disse: por mim mesmo já tenho jurado, e já saiu da minha boca a palavra de justiça, e eu não vou tornar atrás, que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Rei da Glória. Sabe que você... Aí Paulo vai lá em Filipenses e diz: meus amados irmãos, Deus deu nome para Jesus acima de todos os outros nomes, para que todo joelho se dobre e toda língua diga: Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, grande Rei da Glória. Salmo 24 diz: quem é esse que vai abrir os portais eternos? Chame este de Rei da Glória. De que anai urachando que varassore berrande raia. Sabe o que o Senhor está dizendo? Somente um rei pode reinar. Quem está no meio de nós é aquele que vai reinar, diz o Senhor dos Exércitos. Debui abalassai kev debloassai. Zawiri bijobre fando rebia na sui devácia. O tempo de Deus é tempo para começar a gerar. Nós vamos começarmos a gerarmos promessas de Deus. Seja em qualquer área, irmão.
apesar que eu não sou pregador de área material, mas seja em qualquer área, financeira, profissional, estudantil, sentimental, Deus vai começar a te usar hoje. O Senhor vai começar a colocar em você sementes. Essas sementes vão começar a brotar. Você vai se tornar alguém importante no reino. Você não vai vir sozinho para a igreja. Você vai vir com a tua família primeiro. Depois você vai vir com seus vizinhos. Depois você vai vir com vidas que você vai conhecer no dia a dia, que vai pregar o evangelho. Por quê? Porque Deus vai levantar você para ganhar almas. Deus não vai levantar apenas o pregador que veio da noite, apenas o apóstolo que é o ministro dessa casa. Ele vai levantar toda a igreja para começar a ganhar almas para o reino dele. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nesta noite? Deus vai começar a ungir a tua boca e os teus pés, porque Ele mesmo disse: ó, quão bom e suave é os pés de quem anuncia o evangelho. Você vai anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Você vai anunciar esse evangelho que transforma, que liberta, que prepara a igreja para a volta do Cordeiro. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: filho, chegaste a hora de tu entender que aquele que está no meio de nós, Ele sabe o que faz, porque Ele é santo. Ele é tão santo que a Bíblia diz que os serafins por 24 horas da eternidade olha para o céu, olha para o seu trono e diz: Kadosh, 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 que significa o que? Santo, 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 santo. E sabe o que a igreja vai fazer quando ela partir? Santo, 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 porque o Rei da Glória, Ele é santo. Por isso Ele pediu para a sua igreja: se eu e você somos a imagem de quem Ele somos a imagem e a semelhança daquele que nos criou, então devemos ser santo, porque Jesus disse: sem a santificação ninguém conhecerás a Deus. Hoje o Senhor te trouxe para dizer: filho, fuja da tentação, porque lá em Marcos 14:38 diz: vigiai e orai para não cair na tentação. Na verdade o teu espírito está pronto, mas a tua carne ainda é fraca. Vamos vigiarmos, porque o nosso Deus hoje está colocando em nós um avivamento. Vamos sair diferente, porque seremos transformados pelo poder da palavra. Esta palavra que o salmista disse: Senhor, eu peguei a tua palavra e guardei dentro de mim, para não pecares contra o Senhor Deus. E ele disse: Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Se vocês apagarem essas lâmpadas da igreja que estão na nave da igreja, o meu pé continua iluminado. Por quê? Porque essa lâmpada ainda ilumina meus pés. Mas se acender estas lâmpadas, o meu pé não precisa delas para ser iluminada, porque essa aqui já está acesa. Mas essas lâmpadas estão iluminando o quê? O caminho da igreja. Assim é a igreja. Se ela ouvir a palavra de Jesus e ela praticar, será como o farol do carro. A hora que tu ligar, tu vai iluminar a estrada para o caminho da vida eterna. Prepara-te, porque o Rei da Glória está dizendo: pegue a palavra e a pratique, diz o Senhor teu Deus. Mas aí, irmão, eu vejo Ana arrasada, porque aí ela descobre que Penina estava grávida e gera o filho que Eucana queria. Que dor para aquela mulher, irmãos. Chegando todos os dias o marido em casa e ele talvez falando para ela: nossa, meu bebê está lindo, meu menino está lindo. Você acha que ela estava feliz, irmão? Não, desculpa. Se ela estivesse feliz, ela era falsa. Se tem uma coisa que Deus não gosta, irmão, que sejamos falsos. Se você não está contente com algo, não seja falso, fala a verdade. Ó, não estou feliz com algo. Tem hora que eu não estou feliz com algo com a igreja. Eu vou lá e converso com o pastor: pastor, não estou feliz com isso. E aí o pastor vem, me auxilia, me ajuda, e aí resolvemos. Não fica guardando dentro de você. Deus quer que você seja verdadeiro. Senhor, não estou contente com tal algo, conte para Ele. E o Pai então vai te dar a resposta. Ana então talvez estava mal, porque o seu filho, não era seu filho, mas era filho do seu esposo. Só que aí chega o dia que tem que subir até a cidade de Siló. Hoje, inclusive, a cidade de Siló é uma cidade muito bonita lá em Israel. Eles tinham que subir até Siló, só que era uma vez por ano. E o cabeça da casa pegava o sacrifício, dentro das suas condições socioeconômicas. Se tivesse uma condição favorável, pegava-se um tipo de animal. Se tivesse uma condição menos favorável, pegava-se um tipo de ave, dentro das suas condições econômicas. Porque o próprio Deus deixou bem claro que não deveria vir na sua casa de mão vazia.
Pastor, não tem dinheiro, mas você tem glória, você tem aleluia, você tem adoração, você tem glorificação ao Deus de Israel. Pastor, mas eu não tenho motivo para adorar a Deus, eu estou passando prova, estou desempregado. Querido, motivo maior você já tem. Foi perdoado os seus pecados, seu nome está no livro da vida. Então esse é o motivo de você adorar o Senhor nessa noite. De repente, Eucana chama Penina e diz: Penina, eu preciso que você vá comigo para Siló. Mas por quê? Porque eu vou lá sacrificar ao Deus de Israel. E ele pega uma parte do sacrifício. Agora eu vou traduzir, irmão, porque se eu for explicar na linhagem hebraica eu vou confundir um pouco a igreja. Vamos trazer agora na nossa cultura. Vamos supor que ele pegou 1 quilo de carne bovina. Vamos supor, 1 quilo de carne bovina. 1 quilo. Ele pega 250 gramas, 1/4, e entrega para Penina. Ele pega a parte maior e excelente. Pastor, como você sabe? Ué, se a Bíblia fala que ele dá a parte excelente, ele não está dando a mesma quantidade que ele deu para a Penina. Ele está dando uma parte maior. Essa parte maior pode ser metade, como pode ser 3/4. Como ele pode ficar com um pedaço de 250 gramas, ou como ele pode ter dado para ela 3/4, a parte melhor, e ele pegou o seu próprio sacrifício pessoal para levar. Só de qualquer maneira, vamos entender, ele pega a parte melhor e maior e entrega na mão de Ana. E sabe por que a Bíblia diz? Porque ele amava Ana. Olha que interessante nesse texto. Amar. Qual é o mandamento de Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mandamento. Porque Jesus entregou João, a família dele, para João cuidar. Mãe, João seu filho. João, mãe, é sua mãe. Porque Jesus entrega a família para que João estivesse com a família dele. Sabe por quê? Porque João era o apóstolo do amor. Quem ama vive mais. Quem ama desfruta. Quem ama cumpre mandamento. Por isso hoje Deus está dizendo para você: passa a amar, passa a fazer com amor. Não faça com raiva, não faça por obrigação, não faça por imposição, mas faça com amor. Por isso que até Paulo disse lá em Corinto, no momento de entregar as dádivas na casa do Senhor: quando fores fazer algo para o reino de Deus, faça com alegria, porque Deus não ama quem faz com tristeza. Esses dias uma irmã ganhou 150 mil reais de processo judicial. Ela olhou para mim e falou: pastor, não vou mentir, meu coração está doendo. Eu falei: doendo por quê? Porque eu tenho que dar 15 mil de dízimo. Eu falei: irmã, você não tinha nada, você estava na prova. Vai lá, abençoa a tua igreja. Ai, pastor, mas meu coração não está feliz. Eu falei: irmã, tudo bem, a Bíblia fala que realmente quando o coração não está feliz, não deve fazer. Eu só acho um absurdo, irmã, que você orou a Deus, Deus te deu 150 mil do processo judicial do banco que você ganhou, você não tinha nada, agora você está com uma bênção. Será que você não consegue ser tão grato a Deus, entregar para Ele pelo menos essa parte a qual Ele pediu? Fico quieto. Quando eu parti para São Paulo, ela mandou uma mensagem: pastor, eu orei e o Senhor colocou uma paz no meu coração. Fui lá e entreguei na igreja. E aí quando ela entregou, o pastor falou: eu estava orando há meses por um milagre. A igreja tem um compromisso muito alto para pagar, e esse mês nós não tínhamos esse valor. E aí chegou na hora certa para poder honrar. Não é minha igreja não, é a igreja lá de Ubatuba, de outro ministério. O que eu quero que você entenda nessa noite: quando for fazer algo para Deus, faça com alegria. Deus não quer que faça com raiva, por obrigação, por imposição. Irmão, irmão não dá o dízimo, vai para o inferno. Sem imposição. Tudo deve ser com alegria. Eu só posso glorificar com alegria. Eu só posso adorar com alegria. Eu só posso ter vindo aqui nessa igreja porque o meu coração está alegre. Ana pega a parte maior do sacrifício. Olha que coisa linda. Penina era a mulher que gerou filhos para Eucana. Ele dá uma parte do sacrifício para ela. Sabe que Deus me revela nessa passagem? O que, pastor? Deus dá para o mundo aquilo que o mundo merece. O mundo quer carro, Deus dá. O mundo quer casa, Deus dá. O mundo quer dinheiro, Deus dá. O mundo quer riqueza, Deus dá. O mundo quer fama, Deus dá. O mundo quer que o nome fique famoso, Deus dá. Não há problema nenhum. Porque a mesma chuva que cai na minha casa, cai na casa do ímpio. O mesmo sol que vem sobre a minha casa, vem na casa do ímpio. Agora olha o que Deus disse para mim: filho,
Penina simboliza as coisas da terra. O que o mundo quiser, eu dou. Se o trabalhador quiser uma casa, eu dou. Se o camarada quiser um carro, eu dou condição para ele. Se ele naquele momento quiser cura, eu dou. Só tem um problema, meu filho. A parte excelente, a parte maior, eu só dou para Ana. E Ana no hebraico significa graça. Sabe o que ele está dizendo? Que ele vai entregar a parte melhor para a igreja. O que? A salvação. Somente para aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, então quer dizer que se eu tenho um carro, não simboliza que Deus está comigo? Não, porque carro qualquer ser humano tem, casa qualquer ser humano conquista, não importa a religião. Você só pode bater no peito dizendo, Deus está comigo, quando você tiver certeza que realmente o Senhor já perdoou todos os seus pecados, que você está caminhando no centro da vontade do Pai, porque o Pai te trouxe aqui. Hoje Deus está dizendo, filho, a parte excelente eu vou entregar para você nessa terra. Como assim, pregador? Deus está dando a parte excelente para a igreja. Deus está entregando para a igreja. Sabe o que, querido? Aquilo que Ele prometeu. O Senhor está nos tirando em breve dessa terra para nos levar para o lugar que Ele nos prometeu. Diz o Senhor dos Exércitos. Continue firme, porque o Rei da Glória em breve vem para ressoar a trombeta. Diz o Senhor teu Deus. Hoje Jesus te trouxe para dizer, filho, não perca a esperança, o seu rei está voltando. Aí Elcana sobe, só que de repente Ana está machucada. Por quê, pastor? Porque Penina começou a ferir Ana, Penina começou a falar mal. Quando você está desempregado, me desculpa o que eu vou te dizer, quando você está desempregado, você não tem dinheiro para nada, nem os amigos te chamam para você ir na pizzaria com ele. Primeiro porque você não tem dinheiro para fazer rateio. Segundo, se você for, você vai com a unção do bico. Que isso? Bicão, vai de graça. E geralmente aquele que não paga é o que mais come. Pode perceber, é inacreditável, irmão. Você convida um camarada e você paga, ele come. Se eu convidei um amigo para comer no self-service, deu R$70 o prato dele. O meu deu R$14,99. Falei, Deus, eu trouxe o devorador, Jesus. Quase que eu coloquei ele lá em Malaquias 3,10. E eis que repreenderei fulano. Quando você está desempregado, ninguém lhe chama para lugar nenhum. Irmã, quando você está divorciada, você já percebeu que os casados nem encostam em você? Isso é discriminação. É como se você tivesse uma lepra. O povo olha para você diferente, mas o pai não. Tentaram apedrejar aquela mulher. Quando disseram, Senhor, o que tu achas? Ele disse, eu não acho nada, vocês devem cumprir a lei. Então o Senhor concorda que deve apedrejar ela até a morte? Fique à vontade, eu só vou fazer um pedido. Aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a iniciar o apedrejamento. Quando foi para iniciar, aí o povo olhou e disse, ixi, ele pegou a gente. Mas por quê? Porque se nós falarmos que não temos pecado, cometemos o primeiro. Então não vamos poder apedrejar ela. E o pior que nem o marido também não vai poder apedrejar, porque também tem pecado. Meu Deus do céu. As pedras caíram no chão e foram embora. Jesus olhou para a mulher e disse, mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, foram embora. Não te apedrejaram, não te mataram, não te acusaram? Não, também não te acusarei. Vai e não peques mais. Agora eu acho interessante que ela não obedeceu Jesus. Por quê, pastor? Jesus falou para ela, vai e não peques mais. Mas ela não foi. Por quê? Porque ela sabia que se ela voltasse para a cidade dela, para a região dela, ela caía a tentação novamente. Sabe o que ela fez? Caminhou com Jesus Cristo, porque só Ele tinha palavras de vida eterna. Só Ele tinha palavras. Lembra uma certa vez, os apóstolos chegou em Jesus e disse, Senhor, o povo está reclamando que as tuas palavras são duras, que as tuas palavras são pesadas, e estão indo bastante discípulo embora. Jesus olhou e disse, e você, por que não foi embora junto? Não, Senhor, eu fiquei porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Deus te trouxe aqui porque vocês ficaram, e vocês são os remanescentes, que a palavra virá sobre vocês. Diz o Senhor dos Exércitos. Deus te trouxe aqui para dizer, filho, eis que levanto hoje os remanescentes para uma grande obra. Diz o Senhor dos Exércitos. Deus hoje trouxe a igreja para dizer isso. Aí Elcana olha para Ana e diz, Ana, por que você está mal? Ana, por que você está triste? Irmãos, Ana estava angustiada.
Meu irmão, é natural. O pessoal acha que nós somos seres homens, Superman, super-homem, Mulher Maravilha, Supergirl. As pessoas acham que você perde emprego, você tem que dar glória. A sair o dia inteiro dando risada. Oh glória, perdi emprego, aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, eu só conheço um homem que deu glória quando perdeu emprego, o seu Madruga. Porque ele nunca quis trabalhar. Quem que vai para uma UTI de um hospital dizendo, aleluia, agora eu morro e não pago mais IPTU, nem PVA, ninguém leva mais meu dinheiro? Quem? Quando você perde teu esposo, você chora, irmão. Se você o ama, né? Se você não ama, você dá culto até de ação de graça, né? O que eu quero que você entenda, Ana fez o certo. O quê? Chorou. E quando nós choramos, alguma coisa na nossa vida atinge. Geralmente é o estômago, some a fome. Pode perceber, você não quer comer. Às vezes o filho está lá no quarto. Filho, come, não quero, estou sem fome. Mas filho, já faz 2 dias, não quero comer. Você não come. Quando às vezes eu não estou muito legal, eu não quero comer. Eu não sinto fome, não sinto desejo de comer nada, irmão. Nada. Eu quero ficar quieto no meu canto, só pensando, refletindo e falando com Deus. E geralmente eu mergulho nos livros. Começo a ler livro, ler, até passar esse período. Isso é normal. O próprio Jesus se angustiou. Por que nós não vamos se angustiar? De repente Ana começa a ficar angustiada. Não come, não bebe, só chora. Olha o que o marido fala. Mulher, minha amada, minha vida, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Oh, irmãos, me prove na Bíblia que o homem é mais importante do que um filho para uma mulher. Aonde? Você pode ser o melhor marido do mundo, você pode dar cartão de crédito para tua mulher sem limite, você pode dar para ela as melhores marcas de bolsa, sapato, tu pode comprar para ela sapato para tudo que é lado, porque ela tem a unção da centopeia, sapato para tudo que é lado para ela usar no pé dela, ela pode ser a casa mais chique de Botucatu, mas não adianta, ela não abre mão do filho dela por você. Pastor, eu abro mão, só porque você não tem filho, né, irmã? Sabe por quê, irmão? Marido é parente, vem de outra família. Filha é família, nasce dela. Nunca se esqueça disso. Olha a cara de pau de Eucana. Por que cara de pau? Porque ele traiu Ana. Pastor, mas não era tradição? Tradição não é lei, era tradição. Ele traiu Ana, isso chama-se traição. Ele não tinha obrigação nenhuma, era só ele falar, vamos confiar em Deus e crer que Deus vai nos abençoar. Por causa do erro de Abraão, de ter um caso com Agar e nascido Ismael, que hoje tem essa guerra terrível no mundo árabe aí. Que vem essa descendência todos dos árabes, que tem essa guerra que nós vivemos, que vemos que Israel toda hora está sofrendo. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Eucana olha para Ana e diz, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos? Não. Primeiro que ele traiu a mulher. Segundo, ele ainda é cara de pau de falar para ela que ele é um marido bom para ela. Minha irmã, eu vou ser muito claro para você. Qual casal aqui que tem um filho aqui? 1 ou 2, não sei. Ali, casal. De repente Deus olha para a senhora, irmã. Fique em paz, que isso aqui não é profético não, pelo amor de Deus, tá? Deus olha para a senhora e fala assim, minha serva, eis que eu vou precisar recolher um na sua casa, ou seu filho ou teu marido, e tu vai ter que decidir. Quem que você vai entregar? Teu filho? Não, tu vai olhar para o marido e falar, foi bom enquanto durou. Não adianta, irmãos. Irmã, se a tua criança estiver na escola com fome, voltando para casa, e tiver uma colher de arroz, você guarda a colher. Filho, pode vir, tem um pouquinho de arroz. Mamãe, come aí. Não, filho, deixa, a mãe aguenta. Mas se o marido ligar e falar, amor, estou com uma fome terrível, coma na rua, só tem uma colher de arroz. Você já viu a mãe, quando sabe que o filho está nas drogas? E se uma vizinha for falar mal do filho dela, você viu o quebra-pau que ela arruma? Porque ela defende o filho até o fim. Você já viu quando sai no Cidade Alerta, que a mãe sabe que o filho foi preso, que o filho não presta, ela começa a falar, meu filho é bom, estão armando contra ele aqui na rua. Mas ela sabe que o filho não presta, mas ela defende o filho. Por quê? Porque ela é mãe. Agora, se a mulher estiver brava com o marido, e a outra vizinha estiver brava também com o marido dela, as duas se juntam, meu irmão, acabou o marido. Nunca o homem vai ter um espaço na vida da mulher mais importante do que o filho. A mãe não abre mão do filho por nada, mas a esposa, dependendo da situação, abre mão do marido. Tem ex-marido, ex-patrão, ex-igreja, mas já viu falar ex-filho? Não.
Agora eu te pergunto, por que Jeová teve que abrir mão do seu único filho? Se eu e você não abrimos mão, você daria seu filho por mim? Não, jamais. Você nem me conhece, estou conhecendo hoje. E mesmo se conhecer, você não daria, porque é seu filho, irmão. É seu filho. Se de repente você está com um problema no coração, e o médico fala, o único coração que pode ser transplantado e colocado no coração, no peito do seu esposo, é da sua criança. Da sua criança, o seu marido salva. Só que tem um problema, sua criança morre. Sabe o que ela vai dizer? Bem, você já viveu bem demais, Deus abençoe. Por quê, pastor? Porque se ele morrer, ela vai viver a Ageu 2:9. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nessa casa ele vai trazer uma paz. Porque ela está com direito de casar, filho. Ela é viúva. Viúva, a filha pode andar a hora que quiser. Sabe o que eu quero que você entenda? Se eu e você não abrimos mão de filhos, por que Jeová, tendo o seu único filho, teve a obrigação de abrir? O pastor falou sobre primogênito. Depois ele falou sobre unigênito. Eu sou o primogênito da minha casa. Nós somos em 3 filhos, né? Eu e mais 2 irmãs. Uma que é casada e a outra que é solteira, que mora comigo. Eu sou o primogênito. Mas vamos supor que eu fosse o unigênito da minha casa. O único. Minha mãe não tivesse minhas 2 irmãs, eu era o único filho que nasceu. Eu seria unigênito? Sim ou não? Seria? Se eu fosse o único filho, não tivesse nenhuma irmã, nenhum irmão, somente eu seria unigênito? Sim ou não, irmãos? Sim? Não. Pastor, você está doido? Sabe por quê? Eu sou semente do meu pai. Eu tenho uma espécie, e essa espécie chama Roberto Camisotti, que é o meu pai. O meu pai tem uma espécie, chama Antônio Camisotti, que é o meu avô. O Antônio Camisotti tem uma espécie, que é o meu bisavô. O meu bisavô tem uma espécie, que é o meu tataravô, que é a semente dele. Então eu não sou o único, por quê? Porque eu sou uma geração de espécie. Sabe que é unigênito na língua original do hebraico? Que vem da palavra Valesh Heleshah, significa, sabe o que? Unigênito é o único da sua própria espécie. Jesus é o único da sua própria espécie. Ele não tinha gerações, a não ser quando ele se encarnou em corpo humano. O que eu quero que você entenda nessa noite, por isso que ele pegou seu único filho e ele entregou pela raça humana. Mas ao 3º dia, o pai olhou e disse, eu não vou perder meu filho. Ele declarou a ressurreição e o filho ressuscitou. Sabe que o Senhor calabaste como devassia, é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Se você morrer em Cristo, o Pai um dia vai te ressuscitar, diz o Senhor dos Exércitos. E é tão interessante, irmão, que dentro do sepulcro, quando Maria Madalena olhou de longe, viu todos os lençóis do corpo de Cristo jogado no chão, que foi envolvido por Nicodemos e José de Arimateia. Só que ela desesperadamente saiu correndo dizendo que roubaram o corpo de Jesus. Aí quando ela viu Pedro e João, falaram, roubaram o corpo. Pedro saiu correndo, João chegou primeiro, e João não entrou na sepultura. João só olhou de longe e viu os lençóis jogados no chão. Só que Pedro chegou e entrou na sepultura. E quando ele entra na sepultura, o que ele viu? Os lençóis jogados no chão. Na cabeça deles vieram o quê? Roubaram o corpo do cordeiro. Mas de repente Pedro olhou e disse, João, o lenço. E eles viram, a Bíblia fala isso, eles viram e creram e foram embora. E deixaram Maria Madalena ali sozinha. Pastor, o que é isso? Os sinais seguirão aos que crê. Quando você para num ponto de ônibus, como a cidade de Botucatu é uma cidade grande, então deve ter ônibus circular aqui na cidade, você faz assim, você dá sinal. Eu, pelo menos que eu estou em São Paulo, quando eu não vou usar meu carro, se eu for pegar um ônibus, eu faço assim, o motorista já entende que eu estou pedindo para ele parar ali no ponto. Eu não preciso escrever para ele, motorista, para que eu preciso pegar o ônibus. Eu preciso apenas dar um sinal. Quando você olha para uma pessoa e faz assim para ela, você está dizendo o quê? O quê? Tchau. Você, irmã, quando você olha para o teu marido e faz assim para ele, e manda um beijinho, você está dizendo o que para ele? Um sinal. O que você está fazendo? Você está falando o que para ele? O quê? Pode falar, irmãos. Não, você está pedindo dinheiro.
Oxe, quando você faz assim para o marido, você está dizendo, vai, libera. São sinais, é claro que eu te amo, tá? São sinais. Quando eu vou para o hotel, nas minhas viagens missionárias, está lá escrito assim, senhor hóspede, caso for reusar a toalha novamente, deixe pendurada, para quando a camareira entrar no seu quarto e fizer a arrumação, entenderá que essa toalha não precisará ser trocada. Mas se o hóspede decidir trocar a toalha, jogue-a no chão, para quando ela entrar, ela troque a toalha e coloque uma nova. Aí vem um texto politicamente correto, prefira, olha, tenta reusar pelo menos 2 vezes, para economizar litros e litros de água. Então, a camareira entra no quarto e ela vê a toalha pendurada, ela diz, o hóspede não quer que troque a toalha. Ela vê a toalha no chão jogado, ela entende, o hóspede quer que troque a toalha e coloca uma toalha nova. Então eu não precisei ligar na recepção para avisar que eu queria que trocasse a toalha. Isso chama o quê? Os sinais seguirão os que crê. Agora, quando você vai em um restaurante para comer, talvez você nem sabe disso, você come e nem sabe. Quando você tem aquele lenço que fica lá em cima, aquele papel toalha ou a toalhinha de pano, geralmente é para você enxugar a mão, você enxugar a boca, limpar a mão, limpar a boca. Quando você acaba de comer, você deve fazer o que com aquilo ali? Amassar e deixar na mesa. Para quando o garçom vier, ele limpa toda a mesa e prepara a mesa para o próximo que vai vir. Mas caso você precisa voltar para a mesa, porque você foi usar o toalete não, porque a gente não dá na França, é banheiro, você vai usar o banheiro, e de repente você precisa voltar na mesa, só que o garçom talvez nem viu, ele pode achar que você foi embora, e o garçom estava lá dentro da cozinha, só que aí como que você faz para avisar? Você vai ligar para ele, você vai avisar para ele, você vai subiar, você vai lá avisar o moço, não tira a mesa não, o que você faz? Você pega o lenço, dobra ele e põe na ponta direita da mesa, para quê? Para quando ele passar, ele entende que você foi em algum lugar ali dentro do estabelecimento e que você já volta. Quando Pedro e João viam os lençóis jogados no chão, parecia que Jesus foi roubado, mas quando viu o lenço dobrado à parte, eles sabiam da cultura, Jesus vai voltar, olha lá o lenço, Jesus vai voltar, e eles foram embora, e depois do 3º dia, o rei aparece para Maria Madalena, e diz para ela, não me detenha, vai até os meus irmãos, e diga que eu voltei, diga que eu ressuscitei, diga que eu estou vivo, e anuncia a palavra da verdade. Sabe que você sabe que eu quero que você entenda nessa noite? Muitos pregadores saem pregando dizendo que Pedro foi o primeiro pregador. A primeira pregadora do evangelho foi Maria Madalena, porque ela disse, Jesus ressuscitou. Nunca despreze o ministério feminino, irmão, porque o ministério de Jesus era sustentado pelas mulheres. Aqui eu não sei, mas geralmente na congregação que eu pertenço, 78% dos dizimistas são mulheres. Por incrível que pareça. E na hora que faz campanha para arrecadar alguma coisa para colocar ar-condicionado, é as irmãs que dão. Os varões são poucos que dão. É inacreditável, não sei porquê. É a mesma coisa. Quando eu vou vender o meu material, o livro, quem compra mais são as mulheres. Os homens nem olham para minha cara, passa que não dá nem glória. Eu não sei que mistério que é esse, que as irmãs amam cuidar do reino de Deus, cuidar da obra do Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nesta noite? Ana estava arrasada, Ana estava acabada, só que numa bela conversa com Eucana, ela se alegrou. Aí subiu para o templo, entregou o sacrifício e foi orar. Quando ela acabou de orar, irmãos, ela acabou de clamar, ela não tinha mais palavras, só chorava. Aí o homem de Deus errou, olhou para ela e disse, mulher, aparta-te de ti o vinho, porque andas embriagada. Ela olhou e disse, homem de Deus, eu não bebi, eu não pequei, eu só estou derramando a minha alma diante do Senhor. E ele percebeu o erro que ele fez, e é lindo quando reconhecemos o erro. Ele olhou para aquela mulher e disse, Ana, vai em paz, o Deus de Israel concederá o desejo do seu coração. E a Bíblia diz, e passando-se o tempo da vida, segundo o tempo da vida, que é 9 meses, você sabe que tem gente que quer nascer com 6, né? Mas a lei diz que é 9, né? A lei de Deus, né? Segundo o tempo da vida, a Bíblia diz que o Senhor visitou Ana, e
concebeu o desejo do seu coração, e ali nasceu o juiz, profeta e sacerdote de Israel, chamado Samuel, que significa do hebraico ouvido por Deus ou pedido ao Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Fica tranquilo, se eu fechei uma porta é porque a que eu vou abrir vai mudar a história da tua casa. Se eu permitir um povo sair é porque eu tirei o lixo tirei daquilo que estava atrapalhando, e agora o que eu vou trazer são aqueles que vão me adorar em espírito e verdade. Deus está dizendo para você, filho, toda oliveira que não dá fruto eu corto e deixo no lugar o espaço para plantar as novas oliveiras. Deus vai começar a trazer oliveira nova nessa noite. Deus vai começar a trazer. Por quê? Porque o Senhor vai começar a plantar nessa noite as oliveiras. Prepara-te, meu irmão, porque cada oliveira que Ele plantar, Deus vai começar a extrair azeite. Deus vai começar a querida, a maior oliveira chama Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, enviarei para vós o Espírito Santo, e Ele estará convosco até a consumação do século. Quando o Pai extrai o azeite e retira o Espírito de Deus e entrega para a sociedade. Hoje nós temos esse Espírito que está conosco, e Ele não é Deus te trouxe para dizer, filho, hoje o Espírito de Deus está aqui. Só poderá mudar sua vida se você der lugar para Ele, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje Deus quer ativar na tua vida ministério, Deus quer ativar dons espirituais, Deus quer levantar você como servo, quer levantar como amigo, quer levantar como pregador da palavra. Deus vai começar a te levantar nesta noite como homens que vai ajudar Moisés para continuar a mensagem. Deus está dizendo, filho, hoje você vai gerar uma promessa. A partir de hoje, o Senhor transformará este ministério, transformará esta igreja, transformará a sua vida, transformará a sua casa, e toda a sua família verás a minha glória.